Olá, sejam muito bem-vindos para mais um programa Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na InforTV 106.3 FM. Hoje estamos cá para falar com Miguel Correia. Miguel, que traz o Normal do Avesso, este livro, um livro humorístico. Hoje vamos nos divertir um bocadinho aqui no nosso programa. Nascido em Matosinhos em 1979, o Miguel tem uma profissão que lhe dá uma perspectiva absolutamente privilegiada sobre as pessoas. É maquinista de profissão, maquinista no metro do Porto desde 2006. O contacto diário e direto também com milhares de pessoas, passageiros, as conversas de café, a observação atenta do comportamento das pessoas e do ser humano servem-lhe de combustível para a escrita. Ou seja, hoje está aqui no estúdio para apresentar o seu mais recente projeto, este que vos mostrei há pouquinho, o Normal do Avesso, um projeto literário novinho aqui em folha para nós explorarmos. É o seu quarto livro de crónicas humorísticas sociais. Este livro reúne as crónicas escritas e publicadas no jornal Maia Hoje e no jornal online, etc. e tal, já desde 2019. É um processo que tem vindo a ser muito explorado pelo Miguel, ou seja, aborda as nossas peripécias antes, durante e depois da pandemia. Temos aqui muito para explorar hoje. O livro, com a chancela da editora 5 Livros, está pronto e nós vamos saber tudo, conversando diretamente com o Miguel que precisa de câmara para poder falar comigo. Olá, Miguel. Olá, boa noite. Bem disposto. Bem, já vai assim há algum tempo em que nós não conversamos, não é verdade? Sim. Falar de livros é falar daquilo que tu gostas. Sim, exatamente, sim. E como é que estamos? Correu bem este processo? Sim, acima de tudo... 4 livros, como é que foi este processo todo? Acima de tudo, sucesso por ter conseguido, o que às vezes é bastante complicado. Há muitas ideias que não saem do papel, mas esta felizmente está em papel. E tens a adesão das pessoas tem sido engraçado. As pessoas, eu tento, com a minha escrita, que as pessoas aprendam um bocadinho e tentam melhorar um bocadinho. Não que consiga, mas vou tentando. Mas de facto tem havido sim uma boa aceitação por parte das pessoas. E olhando para o teu percurso, já lá vão então 4 livros, muitas publicações que eu verifiquei, muitas coletâneas, alguns também aí, o podcast também aí a funcionar, a rádio pelo meio, algo que tu gostas de comunicar. E antes de irmos aqui falar do Normal do Avesso, que é este livro, que é o novo livro, não é? O que é que aconteceu? Como é que foi o percurso? Nós temos aqui as Crónicas de Estugas, que foi o primeiro livro. Foi o primeiro, completamente. Tendo em conta a minha perspectiva, sim. Algo completamente impensável. Um anúncio no Facebook, publique o seu livro, algo que para mim era impensável. Foi aquela perspectiva de vamos ver o que é que dá. E curioso, ao fim destes anos todos, foi nisto que deu. Em 4 livros, mas volto a dizer que foi totalmente uma publicação de livro de olhos fechados. Foi pegar em meia dúzia de textos, muitos os primeiros pequeníssimos, comparado com agora. Eu agora olho para esse livro e digo, se pudesse mudá-lo, eu mudava-o. Pois, claro, é sempre mas assim, há uma grande evolução que se notou, e ainda bem, porque ao fim de 10 anos de escrever da mesma maneira, alguma coisa estava errada. Mas foi completamente com a ilusão de que ia conquistar o mundo e que ia ser um best-seller, prémio Nobel, porque não? Mas Estocolmo nunca telefonou. Mas de facto correu muito bem. E sim. Como é que um maquinista do metro do Porto decide um dia começar a escrever? Como é que tudo começou? Tudo para fugir à rotina. Nós passamos muitas horas fechadas numa cabine de condução, com horários muito complicados, então é preciso ter uma atividade extra. Há quem se dedica à música, há quem se dedica ao desporto, algo que nenhum nem outro tem jeito. Não quer dizer que a escrita tenha tido jeito, mas pelo menos foi uma forma de exprimir aquilo que penso e que me venha à ideia durante as horas que estou fechado na cabine. Muito como forma, foi dito, por observação daquilo, da sociedade e tudo aquilo que me rodeia. E estás muito bem acompanhado. Quem é que estás contigo? A Leonor, a minha filhota, que aceitou o desafio também de entrar neste mundo da escrita. Apesar dela não ser muito de letras, mas conseguiu fazer o prefácio deste último livro e teve o dom de conseguir convencer o pai a voltar ao mercado. Pronto, é a grande responsável pelo lançamento deste livro, é a Leonor, e também, permita-me dizer, a Inês, que foi a autora da capa, alguém também está a dar os primeiros passos em termos de arte e design, e que aceitou o meu desafio, à qual eu tenho que dizer que foi um bocadinho maroto, porque não lhe dei textos nenhuns,
não lhe dei rigorosamente ideia nenhuma, só lhe dei o número do livro e disse desenrasca-te e faz a capa. E está aí o excelente trabalho que ela fez. Temos aqui a capa, não é? Eu tenho que mostrar a capa lá para casa, não é? Eu não sei se vocês conseguem ver direitinho, mas isto significa que a família a trabalhar para o Miguel. Sim, basicamente, sim. Ou tentar, o Miguel a tentar deixar a semente para, é mais isso, para ver se continua, é mais se a escrita tem continuidade. E que acho que isso é extremamente importante. Bem-vinda, Leonor. Obrigada. Como é que foi trabalhar aqui para o pai? Um bocadinho estranho, honestamente. Nunca tinha tido uma experiência a escrever nada, então acho que foi uma experiência bastante interessante e gira. Eu gostei bastante. Escreveste a introdução desse livro, ou seja, eu diria um prefácio, uma abordagem, o que significa que foste a primeirinha a ler. Sim, claro. E o que é que achaste? Já tinhas lido os outros livros? Já, certo? Sim, eu acompanho mal aquilo sai, ele pede-nos logo para ler, a opinião logo ao momento. E como é que foi? Qual foi a diferença que tu notaste entre um e o outro? Este último... Eu acho que este último está muito mais do género profissionalizado, o que é bom, porque nota-se que ele evoluiu bastante ao que escrevi ao início, muitos mais detalhes, algumas crónicas assim com um humor um bocado mais ácido, mais provocativo. Eu gosto, acho que tem assim bem o toque dele e acho que sim, é um ótimo livro, recomendo. Tens que recomendar, claro, é um livro que fazes parte, não é? Nunca pensaste em escrever? Também gostas da parte do amor? Nem por isso, filmes e assim não é uma área que eu gosto muito. Ele às vezes mostra-me séries que ele se escaca a rir e eu honestamente não vejo graça nenhuma naquilo. Mas ler gosto bastante, já tentei escrever algumas coisitas, mas ficam sempre lá guardadas, portanto, quem sabe um dia. O importante é participar, o importante é ela gostar. E o que é que tu achaste, Miguel, quando ela aceitou fazer parte do livro? Eu entrei no entusiasmo dela, pronto. Se este livro está aqui fora, como eu disse, foi por grande influência dela, porque ela estava a pressentir que o pai estava a desistir e ia começar a fechar as portas. Pronto, o livro está aqui, foi um desafio dela, ao qual eu também lancei o desafio de, ok, já que eu vou nisto, também não vou sozinho, também vais participar. Pronto, e faz todo sentido. Se é de pedir, como muita gente faz, andar atrás de figuras públicas para fazer prefácios que depois não rende, nem sequer ninguém vê, achei que tinha muito mais importância para mim ser ela a escrever aquilo que ela pensa. Nunca a condicionei, só lhe disse a ela, escreve aquilo que tu quiseres e aquilo que tu escreveres será publicado. O que ela sentir, não é? Exatamente, o que ela sentir. E ela expressou, adorei. Está aprovado. Significa que no próximo livro... Já vai ter um papel maior, sim, metade, vai escrever metade. Bem, das Crónicas dos Tugas, tu continuaste a escrever e depois, passado logo 2 anos, escreveste As Crónicas dos Tugas, Tem de Ser. Foi o segundo livro também. Porquê o mesmo nome e depois Tem de Ser? O Tem de Ser é uma expressão que eu adoro. Aliás, essa parte está no livro. O facto de manter a sequência foi por manter a mesma editora. Na altura estava a trabalhar com a Shed Editora e o segundo livro foi também através da Shed Editora. O tem de ser é aquela expressão típica portuguesa que não justifica nada. Vamos trabalhar. Tem de ser. Olha, fiquei sem gasolina, o carro não pega. Ui, tem de ser. Ou seja, nós usamos o tem de ser para uma expressão para justificar tudo e mais alguma coisa, mas não justifica nada. Mas estamos sempre com o tem de ser na boca. Pronto. E eu achei piada essa frase que era corriqueira. Por isso, saiu o segundo livro. Porquê? Porque tem de ser. Neste livro onde tu abordas um bocadinho mais a política, os negócios, os profissionais de saúde, forças de autoridade, foste mais fundo nesse livro. Sim, já houve uma pequena evolução relativamente ao primeiro e tentar me concentrar mais nas peripécias engraçadas, mas basicamente o que eu quero dizer é que não há nada que escape. Para mim não há tema tabu. Desde que haja, a minha regra básica é muito simples, eu não gozo com as pessoas. Já temos muito esse humor brejeiro de gozarmos com as pessoas. Eu não gozo com as pessoas. Para mim o importante é a situação. E não há nenhum tema que eu não ache piada que não o aborde. Ou seja, não há aquele receio de aí não falas disso, não tem piada. Não. Todo o tema tem piada. Depende conforme as pessoas contam a história. E depois sai este, não é? Esse já houve uma mudança de editora, houve uma mudança de ciclo, mas o teor da escrita está lá todo. Na altura estava a trabalhar com 4 jornais regionais, consegui convencer todos os diretores a fazer o prefácio, basicamente aquilo que eles tinham a dizer sobre mim. Curiosamente não houve razão de queixa,
estranhamente. Todos foram simpáticos comigo. E de facto também esse tem, nota-se já também mais um humor mais vincado, mais direcionado para as peripécias que nós temos no dia-a-dia. Uma Voz Incomodada é já um livro maior também, já escreveste um pouco mais. Sim. Quiseste aqui dar um boost das crónicas para ali, já se vê bem essa diferença. E, entretanto, é para isso que estamos cá, para falarmos do novo livro, esse novo livro, que eu ia te pedir para fazermos aqui uma introdução ao livro com uma leitura. Okay. Pode ser? Tens aí alguma coisa escolhida para poderes ler? Eu escolhi alguns, mas okay. Esta parece-me muito atual, que é a Contraofensiva dos Descobrimentos. Mamãe, é desta forma que nos últimos dias o meu filho Mateus tem vindo a tratar a sua progenitora. Como qualquer criança que se preze, e sempre disse que apesar de criticar sou tuga como qualquer um, o Mateus passa grande parte do seu tempo agarrado a uma bugiganga eletrónica chinesa que tem no YouTube. Autodidata, se quiserem ver o lado positivo. E foi num destes vídeos, em português do Brasil, que aprendeu a usar uma expressão que não faz parte do nosso campo lexical. Porém, é muito importante mencionar que este fenómeno de socialização não se limita aos miúdos e seus vídeos coloridos. Nós, adultos, não perdemos uma oportunidade para sacar do aparelho e ver seja o que for. Até mesmo o ritual da sanita ficou diferente. Epá, parece que o intestino só funciona com o ecrã à frente. Razão pela qual se perde demasiado tempo naquela divisão e com fortes probabilidades de ter espasmos musculares. Durante o período de isolamento, naquele espaço ou transportes públicos, enquanto se evita a todo custo o contacto social, as séries dobradas em brasileiro vão matando pouco a pouco a nossa língua materna. Pedro Álvares Cabral comandou uma armada em direção à Índia, seguindo as pisadas de Vasco da Gama. Fazendo jus ao brilhante sentido de orientação lusitano, perdeu-se e foi encontrar o Brasil. E pronto, já que lá estava, começou a trabalhar na purificação da alma dos nativos. Podemos dizer que a resposta demorou meio século, mas não falhou. A comunidade brasileira é a mais representativa em Portugal e suas telenovelas, atores, atrizes, músicos, jogadores de futebol e mais algum que se queiram lembrar, fazem as delícias do que cá estão. Aliás, foi Scolari que reacendeu em nós o orgulho nacional na bandeira e no hino. E mesmo não distinguindo os castelos dos pagodes chineses, ou de que lado está a cor vermelha, atacamos as lojas chinesas como se a vida dependesse disso. Nos dias de hoje é perfeitamente compreensível comprar carne no açougue, usar o celular para combinar um suquinho ou um sorvete com os amigos e viajar de trem, se não tiver viatura. A contraofensiva dos descobrimentos é uma realidade que não pode ser travada, mas requer alguma atenção. Principalmente na altura de compra de material escolar. Meus amigos, se na lista estiver Durex, não se enervem, é fita adesiva. É isto mesmo, estamos com Miguel Correia aqui no Culturando, estamos a falar de humor. As novas crónicas aqui relatadas pelo Miguel e que também com a participação da Leonor, da sua filha, é um livro que vocês podem ter e nós vamos saber como, falando precisamente com o autor. Este livro traz-nos uma viagem perfeita no tempo. É um quarto livro do Miguel Correia, O Normal do Avesso. Este livro é editado pela editora 5 Livros. Podem procurar também pela própria editora e mandarem vir o livro para oferecerem, para se divertirem, para lerem na praia. Vale sempre a pena. Faz uma ponte satírica incrível entre 2019 e 2024, 25, por aí, penso que é 24, 25, Miguel, se não estou em erro, e tu bates muito na tecla de nós não esquecermos demasiado rápido do passado, ou seja, nós temos muito o problema de nos esquecermos do passado. E tu nesse livro falas muito do passado. Se repararmos, se falarmos da pandemia, já parece que foi no tempo das televisões com rabo e com bibelôs em cima. Não foi, foi há pouquíssimo tempo. E eu recordo que na altura que falávamos que o Covid ia mudar mentalidades. Íamos todos ficar mais ecológicos, íamos ficar mais fala do pânico do confinamento, não é? Nós não aprendemos nada, pelo contrário, desde os primeiros tempos que andámos a roubar papel higiênico, só porque alguém disse que ia faltar papel higiênico, há os últimos tempos que agora nós não falamos com ninguém.
estamos completamente antissociais, e isso vê-se nos transportes públicos, talvez por mais recentemente eu ter começado a usar, para além de trabalhar, sou utilizador, mas nota-se que as pessoas têm medo uma das outras. Nós ganhamos uma fobia social que foi uma coisa incrível. Mas mesmo já na altura, enquanto o medo estava em modo histérico, nós cumpríamos regras. Mas eu recordo-me que nas televisões abriam com as pessoas que furavam as regras. E depois lá está, estava efeito de arrastamento. Hoje fura um, amanhã fura o outro, de repente já estávamos todos. Então, quando foi o desconfinamento, muita gente já estava farta de fazer asneiras. Provavelmente, se tivéssemos uma outra mentalidade, os números não chegariam tão grandes. Mas nós passamos do medo inicial à confiança excessiva que afinal isto não ia ser uma Itália, em que as pessoas caíam nas ruas, não é? E brincaste muito com isso, até porque neste livro tu falas do pânico do confinamento e de nos ter obrigado a ficar em casa. Sim. Com as caras metades, com as sogras. Com as sogras, epá, tenho pena que isto com as sogras. Epá, não se faz. É desumano. E não é fácil, não é? Não é fácil, aturar uma sogra 24 horas por dia. E essa foi uma das crónicas que deve ter dado muito gozo escrever. Deu, porque eu também sei. Ficaste com a sogra? Não, porque ela não lê. A minha sorte. Estou safo dessa parte porque ela não lê as minhas crónicas. Mas foi, de facto, tive solidário com essas pessoas, que de facto sim. Por isso é que as pessoas vinham passear o cão 3 vezes, vinham pôr o lixo mesmo com o saco vazio. Mas tu não confinaste, porque tu tinhas que trabalhar, não é? Eu senti-me na altura uma pessoa extremamente importante. Eu tinha um visto que me dizia que eu era um trabalhador essencial, que podia atravessar concelhos e imune às investidas da polícia. Eu nunca me senti assim. E como é que era? Carruagens vazias, não é? Sim. Era fantástico. Mas mesmo na deslocação para o trabalho, eu ansiava que a polícia me mandasse parar. Não, o seu guarda está aqui, eu sou essencial, está a ver, eu sou essencial. Mas não, nunca ninguém mandou parar. Acho que não tem a declaração lá por casa, mas nunca ninguém mandou parar. Agora que já passou a pandemia, já voltei ao meu estatuto de sacana que não abre as portas e que deixa as pessoas cá fora. É assim, é um tom ácido e muito focado em situações reais do cotidiano, sem dúvida, e que as pessoas se podem divertir muito ao ler este livro. Sim. Este livro tem esse intuito, ou seja, tu quiseste passar para o leitor uma diversão. Sim, exatamente. E acima de tudo, em cada crónica que haja uma moral da história. Houve alguém que uma vez me disse isso. Cada crónica que você escreve tem uma moral. Ok, se as pessoas conseguirem aprender um bocadinho e tentarem melhorar, ótimo. Mas eu acho que não vai adiantar, porque já o Bessa de Queiroz tentou há uns séculos atrás isso é verdade, e não adiantou nada. Conseguiu. Mas acima de tudo, que as pessoas se rebejam e nem que digam, eu conheço, olha, este foi o fulano que fez. Não interessa. Podia ter sido ela, mas é sempre o outro, que é outra característica nossa. O outro é que faz as culpas. E tu dizes que o livro, escreves que o livro expõe a nossa brilhante capacidade de fazer tantos disparates com tão pouco. Uhum. Ou seja, tu no meio de tanta observação no teu dia-a-dia, qual foi o disparate que te ficou na memória, que nunca mais esqueceste? E passam tantos, caramba. E isto incluindo algum teu, não é? Sim, meus eu tenho muitos. Eu dou já um exemplo, mas... Um caricato, não te ficou assim mesmo? Eu confesso que ultimamente tem ficado mais difícil desde que a CMTV faz os alertas, então os disparates é a qualquer hora. Portanto, eu muitas vezes sinto que a CMTV está-me a fazer concorrência e eu, como não falo das novidades, eu às vezes deixo a peripécia aceitar um bocadinho e depois é que falo dela, porque quando há um disparate toda a gente escreve. Temos os humoristas conceituados que pegam logo naquilo e muitos têm acesso à televisão, programas televisivos. Eu prefiro esperar um bocadinho para ter aquele efeito nas pessoas de já nem me lembrava disso. Mas peripécias moinhas há muitas. Eu recordo-me da última vez que estive aqui neste programa, ia para casa pela A32 e de repente lembro-me que dou o pisca da direita e vejo que o carro começa a fazer aquele sinal muito rápido. Pronto, como qualquer português, a solução é, bem, quando parar o carro, isto deve ser uma lâmpada fundida, vou lá fora e dou uma pancada no pisca e a coisa resolve-se. O problema é que quando parei o carro não tinha pisca, não tinha lâmpada, tinha um buraco. E é um bocado difícil dar uma porrada num buraco, mas pronto, eu acho que ainda hoje, 7 anos depois de ter estado cá, alguns na A32 ainda está o pisca do meu carro. Mas a solução brilhante do português é uma pancadinha, pronto, dá-se uma pancadinha, a coisa resolve. Vai, esperemos que hoje não percas muito pisca, não é? Não, eu por todos os efeitos nem sequer vou dar pisca. Caso contrário, tens de escrever outra crónica. Não, sim, de facto sim, e começa a ficar caro vir cá, mas sempre que vem cá perto de peças do carro é complicado. Nós interessamos mais que as pessoas te comprem um livro
dinheiro Sim, para ajudar às peças do carro, sim. para comprar o pisca. Ainda por cima lá está outra peripécia. É um carro que nem a própria marca reconhece, porque como o carro é velho, a marca já diz que não há peças vendo ao carro. Que também já aproveita isso. Mas, acima de tudo, é assim, seria injusto da minha parte eu não estar aqui retratado. Isto não é a fogueira das vaidades que o Miguel acha superior aos outros. Não. O Miguel tem muito disparate aqui dele. Muito mesmo. E faz todo sentido que assim seja. E achas que o leitor consegue identificar um disparate teu? Sim. Eu posso, se quiser, até posso, quando foi da minha primeira vez na cozinha. Olha, porque não? Leres um disparate teu, não é? Um teu dava jeito, não é? Pode ser esta. Vamos a isso. Que é parecida, mas chama-se Um Raio que me parta. E esta tem que ser... É daquelas que... Bem, vamos lá. Pode ser por um bom caminho, como pode ser um caminho mau. Bem, eu confesso ser um acérrimo apreciador de fenómenos climatéricos, nomeadamente a trovoada. Há magia durante milésimos de segundo naquela quantidade de eletricidade que rasga os céus. Porém, a coragem apenas surgiu recentemente. Tempos houve em que, ao mínimo pressentimento de intempérie, enfiava-me debaixo da cama. Entretanto, como corro o risco de ficar atracado, resolvi abrir os olhos e encarar os relâmpagos. O facto de ter mudado recentemente de casa, para um local mais afastado do mar, obrigou-me a constatar que a coisa é bem mais séria e ruidosa por estes lados. Aliás, a maior parte das vezes, ao terceiro trovão fica às escuras, porque nem a eletricidade da rede está para aturar isto. Esta semana repetiu-se este fenómeno climatérico. Depois de um forte aguaceiro, começou a banda sonora típica, caracterizada pelos graves. A minha única razão de queixa prende-se pelo facto de, tal como nos tornados, não haver aviso prévio para a chegada da penumbra. Depois de jantar e ter arrumado a cozinha, ou seja, basicamente no meu caso é enfiar a louça na máquina e já está, resolvi tratar de higiene pessoal e preparei para tomar banho. Um pequeno imprevisto fisiológico alterou a minha rotina e, sem escolha possível, lá fiquei naquele momento imortalizado pela estátua do pensador de Rodin, sentado nu na sanita. Mas com o telemóvel na mão, tal como eu disse há pouco, numa espécie de upgrade à obra-prima do bronze. Alguns minutos depois desta paragem prevista, surgiu o primeiro clarão que irrompeu pelo postigo da casa de banho. Nem tive tempo para mais nada. Ao segundo trovão, a energia foi-se e tudo ficou às escuras. Ou, para ser mais preciso, iluminado pelo brilho do ecrã do telemóvel. A família desatou aos berros e, num gesto heroico, levantei-me para enfrentar o quadro elétrico e ligar o disjuntor. Ficaram sem palavras. Não pela minha destreza em resolver o problema, até porque a falha de energia foi geral e não consegui nada fazer, mas porque perante os seus olhos estava um homem, no mesmo estado em que Deus o pôs ao mundo, ou claramente é algo a evitar quando se quer resolver problemas elétricos ou qualquer outro problema. Por isso estão a imaginar a cara do pessoal. Claro. Olha aí o técnico! Não naquele estado. É melhor fugir. Por isso, há peripécias minhas aqui e esta faz parte. E o mais engraçado é que eu sinto que passo as coisas e tenho vontade de escrever. Partilhar os meus disparados, porque não sou só dos outros. Sim. O autor também faz. E faz parte. A escrita humorística é a base. Nunca pensaste em escrever algo diferente? Já tentei. Então, o que é que já escreveste? Em algumas coletâneas já escrevi Até romances. Participaste em muitas coletâneas? Já envolvi-me em romances e alguns bastante curiosos, mas a meio parte sempre para a parte da brincadeira, da piada. Pronto. E já tentei também no passado textos mais pessoais, para enfrentar dores pessoais, problemas pessoais, mas optei por não o fazer porque dói bastante. Escrever coisas pessoais que estão cá enraizadas e que nós às vezes queremos partilhar com o intuito de ajudar os outros, porque nós não estamos sozinhos nos problemas, mas chego à conclusão que dói bastante. Serviu como forma de escape, mas prefiro voltar a esta crítica, a este tipo de crónicas, porque eu prefiro no final que as pessoas fiquem com um sorriso no rosto do que estar pior e sentirem-se mal. Ou pior do que aquilo que estavam. O meu foco é que as pessoas se divirtam e durante os 2-3 minutos que durou uma crónica se possam rir, se não possam é? Rir. E boa disposição, que isso é muito importante nos dias de hoje, porque estamos a precisar mesmo de boa disposição. Exatamente. E poesia nunca passou? Na altura do São João tento, nas quadras de São João, mas não desisto. Bem, a Leonor está-se a rir. Sim. Não te vejas escrever poesia. Não. Nada. Mas vamos continuar a falar desse livro, o Normal do Avesso, porque as coisas normais também têm o seu
avesso, não é? Muitas das vezes estão de pernas para o ar, e há uma frase genial na sinopse que tu dizes assim: um livro é uma arma que não mata, mas consegue causar uns valentes hematomas se lançado com bastante força. Ou seja, o que é que tu queres dizer com isto? É brincar com a expressão. Queres fazer aí uns hematomas e umas marcas nos leitores. Eu acho uma Isto é um piada. perigo. Vamos lançar um livro. Mas lançar um livro para quê? Ninguém pega no livro e o atira. Agora as pessoas estavam na primeira fila, estavam tramadas, que saíam de lá com os braços a dizer: então, pega lá o livro. Pim, ainda por cima, se acertasse aqui com parte da capa, era bastante dorido. É daquelas expressões caricatas de português. Vamos lançar uma música. Lançar para onde? Não vou ficar todos a olhar para o céu, a ver, estou a apanhá-la. Não faz sentido lançar um livro. Para mim, a única parte que faz sentido lançar um livro é se eu atirar a cara de alguém. Pronto. Isso já à primeira vista, lembrávamos já de 5 ou 6 pessoas que apreciam fazer isso. Mas pronto. Pronto, é uma ideia que estás a dar, não é? É, Para talvez vocês por não isso- estiverem muito Uma bem, peguem no livro, lancem. Sim, talvez por isso é quando eu faço apresentações as pessoas tenham medo e não apareçam. Pronto, e era isso que eu ia dizer, é que depois corres o risco das Sentem-se ameaçados, os meus leitores sentem-se apresentações, ameaçados, sim. vai lançar o livro É verdade. para nós, É verdade. Não vamos posso, estar ali na... não posso ser tão honesto na minha maneira de pensar. Não Pois posso. é, tu estás sempre ali nas cadeiras à espera de receber um livro e leva com ele. E leva com ele, pois. Se tem algum cuidado, Pois é. depois não te queixes, como diz Pois o é. juiz. É verdade, é verdade. Sim. Depois não se queixe. É verdade. E feedback dos leitores, quem já teve o privilégio de ter o livro, os livros, ler, o que é que te costumam dizer as pessoas? Havia uns sketches do Herman, eu vou citá-lo, que ele dizia: os meus leitores são muito caseirinhos, os meus leitores não saem de casa para ir a entrevistas, não dizem nada nas redes sociais, metem gostos, não. O objetivo nestes anos todos que eu tenho, uma coisa que eu adorava ver era um dia entrar no transporte público ou num café e ver alguém a ler o meu livro. Eu adorava isso nunca aconteceu. Vocês estão a ouvir? Eu adorava. Tal como houve uma altura que andava toda a gente a ler com as sombras do Grey, algumas andavam com medo, que arranjavam uma capa falsa para ninguém ver as poucas mulheres que andavam a ler. Não é preciso isso. Gostava. Apesar de agora saber que as pessoas já não levam os livros para os transportes públicos, andam só a ver aqueles vídeos de 10, 20 segundos, mas eu gostava que as pessoas lessem. Ou então, como acontece com os autores mais famosos, que as pessoas dizem: olha, gostei muito desta, gostei muito daquela. Não. Eu divulgava algumas crónicas do blog e as pessoas não metem comentários, e eu volto a dizer, o blog ou até o Facebook, não há publicidade, não há nada, as pessoas podem escrever aquilo, e até mesmo para mim, eu adorava saber, porque eu neste não pedi, mas nos primeiros cheguei a pedir resenhas, opiniões literárias daquelas pessoas que passam mesmo a vida só a ler livros e a dar opiniões. Eu adorei porque elas mencionaram crónicas que eu próprio se calhar não apostaria, não é? E houve uma perspectiva diferente. Eu disse: ok, se calhar eu estava a achar piada a esta, mas aquela se calhar para aqueles tem mais piada. Mas neste não tenho. O Facebook está lá e eu só uso o Facebook. Sim, sou um dinossauro da tecnologia, que só uso o Facebook nas redes sociais. Sem dúvida. Apesar da juventude me ter criticado. Nós temos que às vezes olhar um bocadinho Sim. para o que a juventude diz. Mas mesmo assim não vejo as pessoas. Eu não lhe posso dizer: olha, esta crónica as pessoas gostaram muito. Não tenho muito esse feedback. Tu escreves muito sobre o teu dia-a-dia, sobre aquilo que vais observando até na tua profissão. Já tiveste alguém que veio ter contigo no metro e, olha, já li o seu livro? Não. Estão todos muito distraídos. Já houve mesmo reportagens jornalísticas sobre isso, que as pessoas não olham para quem as leva. As pessoas não olham. Tens que colocar lá, tipo assim, o livro pendurado lá no topo, onde aparecem aquelas letrinhas a dizer vamos sair, não sei onde, o livro lá. Oi, maquinista, tem um livro. Não, mas as pessoas, mesmo ao fim deste ano, nem sequer a nossa farda nos conhecem, mesmo quando nós nos recusamos para entrar e sair da cabine, as pessoas ficam a olhar para nós, pensam que nós vamos passar à frente. Há um misto que eu não sei explicar muito bem, há ali uma barreira invisível entre os clientes e os profissionais da condução. Não sei porquê, não sei quando é que isto começou, mas a verdade é que nós vemos, quando há uma viagem de excursão, toda a gente bate palmas: oh, sou motorista. E a nós, se pudessem, acertavam-nos era o passo, porque fechamos as portas e as pessoas ainda não sabem as regras do transporte que utilizam. Pronto. E há aqui não sei. Estamos com uma sociedade também muito individualista. Sim, lá está, as pessoas entram, e então no comboio é fantástico. No comboio eu costumo chamar a grande maratona das portas abertas. Sim. Que mal abre as portas do comboio, as pessoas só veem, é o sítio onde vão deixar o rabo.
E atiram-se literalmente lá para dentro. Pronto, e atiram-se e acabou. As pessoas não olham para quem Não está há ao lado. humanismo, Não. anda tudo muito distraído e a Sim. correr muito. Ou seja, estamos a ficar com uma sociedade muito complicada. Muito mesmo. O que, É por para um lado, precisar de ler, de se rir, ou de dar-me se matéria divertir. para mim. Mas eu chegava a uma altura e já não precisava de matéria. Também é Tá? uma verdade, Já depois deixo ficas passar sem muito. matéria para poderes Já ficou demasia, não consigo dar vazão a tanto. Ficas sem nada para fazer, também pode ser complicado. E já que falamos assim, como é que as pessoas podem ter esse livro? Este livro está Esses aliás, são os outros. cada um deles está disponível nas plataformas online, seja na UC, Aproveita para seja explicar bem FNAC, isso. tudo nas plataformas online. Infelizmente já não está fisicamente nas lojas, pronto, mas online pode ser comprado, as pessoas encomendam, alguns até estão com promoção, conforme a editora, mas é fácil, e encomendam e recebem o livro, passar 2, 3 dias na comunidade do lar e está bem. E através de ti? Eu não, neste momento não tenho para venda. Não tenho porque lá está, porque implicava um investimento da minha Tenho parte. que pesquisar a editora 5 livros. Ou por Miguel Correia ou pelo Tito Livre. O que é que as plataformas online têm? Ao procurar automaticamente vou encontrar os outros, porque as plataformas fazem o resumo por autor e automaticamente encontro lá. Exatamente, também não é assim tão difícil, não é? Pronto, e vamos continuar porque nós temos aqui mais coisas para falar, não é? E porque este quarto livro reúne aqui também aquele trabalho que tu fizeste nos jornais. Queres falar um bocadinho como é que isso tudo surgiu nos jornais? Como é que começaste a escrever aos jornais? Curioso. O que tem maior histórico é o Jornal em Papel, que é o Jornal Meia hoje. Já há mais de uma década que colaboro com eles. E tem aquela vantagem de ser em papel. Limita em termos de audiência, sim, mas o facto de ser em papel para mim é fantástico. Aliás, eu sou um daqueles que eu quero a minha mãe, que quando o jornal sai vamos comprá-lo para guardar religiosamente o bocado de papel onde saiu a crónica. Esse nasceu por acaso e por uma série de contactos que eu fiz. Os outros, alguns é por convite, outros porque viram os meus textos e pediram a parceria. Mas estamos a falar em regime voluntariado. A cultura em Portugal é boa para quem já tem muito nome, quem não tem que suportar os custos ou trabalhar voluntariamente para os jornais. Mas acima de tudo, como eu faço isto, não numa perspectiva de ficar rico, mas numa perspectiva de me divertir e partilhar as minhas parvoíces com quem quiser ler, para mim já é uma grande vantagem. Mas neste momento então não estás a escrever para o jornal? Neste momento continuo com o Maia Hoje, com o jornal O Cidadão e mais recentemente com o portal de Lessa da Palmeira. Ambos online. Podem ser partilhados ou seguidos através do Facebook. E ao escolheres o material para esse livro Normal do Avesso, ao releres novamente algumas crónicas, já tinhas alguma que, olha, já não me lembrava disto? Muitas. Que interessante. Muitas. Fizeste alguma alteração alguma? Está tudo na íntegra como foi escrito inicialmente? Está como foi escrito. Não, está como foi para os jornais. Aquilo que as pessoas leram nos jornais é o que vou encontrar aqui, é uma compilação direta. Não alterei. Tive vontade, sim, é verdade, mas não. Porque nós depois, passado algum tempo, vamos reler o que escrevemos. Já não escrevia assim. Mas isso é um hábito meu, porque tudo o que eu faço, mesmo seja vídeos ou fotografias ou álbuns antigos, eu se pudesse andava a refazê-los todos. Isso é um defeito meu, sou bastante perfeccionista. Aliás, eu comentei há pouco e eu olho para algumas crónicas do primeiro livro e digo, meu Deus, está aqui tão pequenino, o que é que eu vi nisto? Mas a verdade é que consigo chegar lá. Estamos a falar de um parágrafo apenas, que era para ter um parágrafo e uma imagem. Só que depois a editora, por direitos de autor, pediu-me que não era para colocar a imagem e por isso é que as pessoas, quem tiver este livro, o primeiro dos Tugas, vai encontrar que os primeiros textos são extremamente pequeninos e depois a meio do livro já começaram a crescer um bocadinho. Porquê? Porque não refiz, não voltei atrás. Mas depois houve um processo criativo. Queres fazer uma leitura de mais uma crónica para quem nos está a ouvir, ficar assim com vontade de comprar esse livro, de procurar o livro, de ter esse livro para também ler à família, se divertirem num convívio, eu vou... na praia quando não tem nada que fazer. Eu disse há pouco que não há temas tabus. Eu abordo com tudo. Mesmo quando às vezes ouço em casa, tu vais falar sobre a morte, vais falar sobre a igreja, vais falar sobre isto, cuidado. Não, pá, está feito. Durante o tempo da pandemia, e eu vou fazer aqui só uma pequena introdução, quem segue, há os católicos devotos e há os católicos como eu, que só se lembra quando estamos aflitos.
Mas os católicos devotos sabem o que é que a Igreja sempre pensou relativamente às redes sociais. Era obra do diabo. Mas quando viram que de facto a pandemia afastava as pessoas da Igreja, a missa já era lá. A missa já era lá. Tendo isso em conta, sim, vamos cá ver o Nosso Senhor de Caixa Aberta. É assim que se chama. Adorei só pelo título, já está feito. Os católicos devotos, sejam os mais assíduos ou aqueles que só recorrem ao divino em alturas de aperto, reconhecem a importância do número 40 para a fé cristã. Jesus Cristo, antes de iniciar a sua vida pública, retirou-se no deserto por 40 dias e noites sem comer. Como se não bastasse, ainda teve de aturar uma farrica e suas falsas promessas. O equivalente aos políticos da era moderna. Curiosamente, nos dias que correm, um vírus de origem malévola remeteu-nos, católicos ou não, a um regime de confinamento e solidão domiciliária durante pouco mais de 40 dias. Ao contrário do episódio bíblico, seguramente ninguém fez jejum, mas verificou-se uma total dependência de programas televisivos e redes sociais demoníacas. A situação agravou-se quando, para respeitar o isolamento, o governo decidiu encerrar as igrejas. Porém, a resiliência da Igreja é subejamente conhecida e, mesmo de portas fechadas, encontrou forma de mostrar que está ativa. Encorajaram a adesão massiva às redes sociais e programas televisivos, ou seja, basicamente, venderam a alma ao diabo. Sem esquecer, de igual modo, as visitas domiciliárias regulares aos fiéis devotos, os mesmos que outrora eram excomungados na missa de domingo por ficarem em casa a ressonar. A fé move-se por caminhos misteriosos. E com o aproximar da Páscoa, foi preciso reforçar a crença aos pobres de espírito que cumprem os dias em prisão domiciliária. Uma carrinha de caixa aberta foi a solução encontrada pelos senhores de batina que, munidos do tradicional crucifixo e megafone, aceitaram o desafio de espalhar a palavra pelas aldeias, tendo sempre em atenção os arranques e travagens mais bruscas de quem conduz a carripana. Não vá Nosso Senhor arrancar e o padre cair de costas. As televisões foram convocadas para dar testemunho destas visitas pascais, inéditas, e nas redes sociais as partilhas ajudaram a espalhar a boa nova, a prova de vida que a Igreja procurava desesperadamente, porque nesta luta do bem contra o mal é imperativo aproveitar todos os meios para divulgar e partilhar gestos sagrados. Longe vai o tempo dos profetas que, naquela altura, limitaram-se a espalhar a palavra sem qualquer tecnologia digital. E é isto, estamos com o Miguel Correia aqui no Culturando da Infor TV. Se também quiser vir até cá conversar comigo, falar sobre os seus projetos literários, é muito simples. Basta enviar um e-mail para culturando2015@gmail.com. Vem e ficamos aqui uma horinha a conversar sobre o seu projeto e também a divertir um bocadinho, porque este programa também tem esse bocadinho de diversão. E vamos continuar, Miguel, porque a questão é a seguinte: já alguém veio ter contigo e te abordou assim: olha, eu li aquela crónica, era eu que lá estava? Não, mas já tive ao contrário, já tive pessoas que algumas ficaram chateadas com algum teor de algumas crónicas, inclusive eu sei... Mas pelo menos não se colocaram lá. Não, mas inclusive eu sei que no próprio Jornal Maia hoje, isto não é segredo, houve uma crónica que foi a votação para ver se era publicado ou não. Mas isso... Chamava-se as mariquices desta vida. Mais não digo. Mas adorei quando me disseram que contava o voto mais importante é o do diretor do jornal e o diretor vota assim, por isso ok. E não era nada de especial, falava, pronto, eu já disse o tema, mas abordava essa questão, mas muito ao de leve, porque também não me interessa muito aprofundar, porque depois já entra na opinião pública de cada um, ou privada de cada um. Mas é a minha maneira de pensar, porque tudo isto que está aqui, e neste momento pela última contabilidade já em 605 crónicas publicadas, e eu sou preguiçoso, já podia ter mais, mas basicamente é a minha visão aparvalhada das coisas. E tu nunca fizeste autocensura, ou seja, escreveste, chegaste ao fim, leste. Assim, não. Eu não faço isso. Eu gosto e quando eu vejo alguma coisa que eu acho que pode ser tocada, vai. Mas já no passado já sofri isso. Já houve uma vez alguém que me disse: eu não me vou meter nisto, eu não gosto deste tema, isto vai dar problemas. Pronto, e eu aceitei perfeitamente. Claro. Aceitei perfeitamente aquilo que... Mas ela está lá escrita e provavelmente depois irá para outro lado. Este também é um problema dos humoristas, não é? Geral, porque às vezes a interpretação pode ser de tantos caminhos, por tantos caminhos, que o humor torna-se complicado. O humor hoje é muito complicado. É muito...
há uma ausência das pessoas de percepção da ironia. As pessoas não percebem a ironia. E então, ela está aqui, e às vezes nós temos choques de dialetos e de perspectivas. Porquê? Porque a minha perspectiva do humor é totalmente diferente da perspectiva da juventude de agora. E há partes que eu sinto que está lá a ironia, e há partes que ela lê e leva a sério. É complicado. E, por exemplo, eu de vez em quando, eu não vou dizer que tenho que... às vezes uso inteligência artificial para pedir a opinião dos meus textos. E faço isso com alguns que estão para trás. E noto que ele diz, ok, o seu texto está muito bem construído, tal, mas cuidado, o próprio inteligência artificial diz, mas cuidado, que esse tema pode ser complicado. E eu penso cá para mim, caramba, que isto já chegou. Porque o que era engraçado para mim em 2019, 2020, que para mim continua a ser engraçado... Mas nunca experimentaste dizer à inteligência artificial a seguir, não, mas eu escrevi isto com uma forma humorística, de diversão, ora lê dessa forma. Correto. Mas, e ela já vai fazer uma leitura diferente. O facto dela me dizer, cuidado que esse tema pode ser complicado... A pessoa já fica... Desanima. E nós vemos o que está a acontecer com os humoristas na América, sim. Não é? Que alguns estão a ser mesmo completamente boicotados. Na altura, do tempo da pandemia, eu fartei-me de dar porrada no António Costa e nas coisas que ele fazia. Era o que estava na altura, eram as medidas que ele tomava. Eu acho que deve ser o nome que mais aparece aqui. Mas, tal como eu referi há pouco, nunca na perspectiva de falar mal do António Costa. O que a mim me interessa é a peripécia. E foi com ele, podia ser com outros, mas... É toda uma questão também de interpretação. E se a pessoa pega num livro que é de humor, tem que o ler com a perspectiva do humor. Exatamente. Não vai ler com a seriedade da situação, mas sim com o humor. Queres contar a história do Camões? Sim, já agora qual é essa história do Camões? Das batatas. Sim. Estamos curiosos. Sim, vai lá. Isto já foi há uns aninhos. Eu estava a dar em história Camões e os Lusíadas. E uma conversa ao jantar, ele sai-se com aquela de que Camões só decidiu escrever os Lusíadas no barco porque não queria descascar batatas. E eu, um bocado ingênua, acreditei nisso e estive a um bocadinho de dizer isso à minha professora de História, só que arrependi-me a meio. Porque sabe o pai que tenho e disse, se calhar mas eu brincar. levei aquilo muito a sério. Eu nunca pensei que ela se acreditasse daquela maneira. E aquilo saiu, pronto, praticamente. E nunca ninguém te abordou na escola, por exemplo? Olha ali as crónicas do teu pai, isto. Não, normalmente sou eu que tento fazer publicidade, quer aos colegas, quer aos professores. Eu assim numa conversa mando assim uma boca a dizer, olha, não sei o quê, queres ler, ele tem muitos livros. Normalmente sou eu que faço isso. Sim, alguém tem que fazer a publicidade de forma a que os livros sejam vendidos. Claro. E por falar em vender livros... Sim, senti ironia agora, senti. Por falar em vender livros, nós também queremos vender livros, não é? Quem quiser comprar o livro, relembra lá como é que podem fazer. Eu costumo dizer, o sucesso de um autor depende dos leitores. Eu ponho isto nas dedicatórias. Aquelas pessoas que já compraram e que de facto conseguiram perceber a minha letra na dedicatória, que a maioria não conseguiu. É assim, a cultura só existe enquanto houver alguém que consuma a leitura. Portanto, um autor só existe enquanto tiver leitores. Sem leitores, não há autor. É escrever para o boneco. Todos os livros, os 4, podem ser adquiridos através das plataformas literárias. FNAC, UC, Bertrand, seja qual for. Basta entrar numa plataforma onde vocês compram os livros dos autores conceituados, basta entrar procurar Miguel Correia. Sim. Uma voz incomodada. Exatamente. O Normal do Avesso, as crónicas dos Tugas, as crónicas dos Tugas. O Tem de Ser. O Tem de Ser. Que na altura foi um ponto de viragem porque eu consegui. Tinha o prefácio do Nuno Markle, quem não conhece o Nuno Markle. E na altura foi uma vitória fantástica quando ele aceitou escrever o prefácio. Pronto, mas depois foi como eu disse há pouco, o livro é colocado numa estante lateral e ninguém vê quem é que escreveu o prefácio. Pronto. Temos que lembrar. Estamos aqui para isso mesmo, para lembrar. Eu vou puxando os galões, foi a única figura pública que eu consegui falar. Mas já me deixei disso. Não são só essa figura pública, porque já foste à televisão. Sim. Como é que foi a experiência de estar na televisão? Terrível. Não me lembro de metade. O ponto mais alto que eu consegui... E completamente. O ponto mais alto para mim foi a Praça Alegria, com o Jorge Gabriel e o Sônia Araújo. Fizeram também a introdução da Método do Porto. Eu só quando cheguei a casa é que fui ver o programa, porque inclusive há lá uma parte que eles estão a passar atrás de mim à procura do livro
e eu não me lembro deles estarem atrás de mim, porque por cima em direto, aquela pressão, mas nos bastidores antes de entrar, estive ao lado da dupla dos Virgem Suta, de quem eu sigo e sou fã, e só me lembrava, eu conheço estas caras, eu não me estou a lembrar quem são estas caras, e quando cheguei a casa disse, eram eles! E estava completamente, os nervos tomam conta de uma pessoa. Só percebemos que é em direto. Depois tem, como também já escrevi outras crónicas, a queda do ego, que foi quando fui a primeira vez ao Porto Canal, com o Ricardo Couto. Canal, todo feliz da vida, primeira aparição pública em televisão, fantástico, saí de lá super moralizado. Ainda nem tinha saído do corredor principal, onde estava um segurança com um ecrã gigante a ver o programa, e eu com o ego feito, só daqui uma figura pública, vão chover autógrafos, e o segurança diz-me, de onde é que você apareceu? E eu vim dali, eu dei na televisão. Você foi entrevistado, então pode ir embora. Nesse momento o ego cai por terra, não há hipótese. E a verdade confirmou-se, porque cá fora não estava no ajuntamento, nem ninguém ia pedir autógrafos, nem nada que se parecesse. Pronto, mas acontece, não Durou, é? o entusiasmo E de facto durou muitas das durou vezes, a duração do corredor. muitas das vezes são experiências que na altura até pronto, ficam assim, mas que no futuro podem vir a dar frutos. É preciso esperar e ter paciência. Eu aí não é? tenho que fazer. E estás a escrever, continuas a escrever? Continuo a escrever. Mas permita-me só uma partezinha atrás. Força, que eu já pus isto nas minhas redes sociais e quero dizer às pessoas claramente: a minha memória fotográfica está ao nível de um calhau à beira da estrada. Exatamente, ok. Eu já tive pessoas, e aí fiquei extremamente feliz, que vieram ter comigo na rua e me disseram: pá, eu li o seu livro. Houve uma senhora que, inclusive, eu ia para a catequese com ela, deixei-a ficar para falar com a senhora. Mas depois eu já não me lembro das pessoas. Eu quero dizer, eu tenho isso na minha rede social e digo: se vocês estiverem-me a ver, se passarem por mim um dia, venham falar comigo. Não fiquem à espera que ele nem ligou, está no lado de Novo Rico. Não é Novo Rico, é mesmo uma cabeça no ar. Que mesmo as pessoas quando passam na rua, está tudo. E a minha esposa diz: não sabes quem é, não faça porra de ideia. Não pensem que eu ando armado em Novo Rico, eu sou mesmo despassarado, por isso não me levem a mal por isso. Se ainda continuo a escrever, sim, continuo neste momento a escrever para 3 jornais. Um deles é bastante desafiador porque a crónica é semanal, o que me leva a ter alguma coisa sempre de reserva e a pensar um bocadinho mais que aquilo que eu fazia nas crónicas quinzenais. Mas sim, continuo a escrever, 2 são online, as pessoas podem partilhar e seguir, continuo a publicar na minha página de Facebook, pronto, a atividade continua e eu vou divulgando aquilo que faço na expectativa que mais pessoas se juntem a esta causa de ler os meus disparates e tentar ganhar um bocadinho de juízo. Sim, e depois tens aqui um outro projeto. Queres falar desse outro projeto? Sim, digamos que para mim é um passo à frente, uma sofisticação, que foi o podcast. Eu comecei com o podcast o ano passado, que tinha sido um trabalho, na altura tinha-me desafiado para fazer uma peça de teatro sobre a campanha eleitoral, e o texto estava escrito desde 2017 e eu nunca soube o que fazer com aquilo. E então, com pena que o tema ficasse lá escondido, portanto, na altura aventurei-me num podcast que chamava-se Em Busca do Voto Perdido, que eram 9 episódios, e lancei em setembro do ano passado. E fiquei com o bichinho. O podcast Spotify, está toda a gente a usar Spotify, vamos embora, vamos ver o que é que dá. O Normal do Avesso era suposto ser o 4º e o 5º livro, mas como ia, para não lançar os 2 ao mesmo tempo, o que é que eu fiz? E para também, o processo de seleção foi: no Normal do Avesso são os textos mais divertidos e que abordam uma maior panóplia de temas. Os outros ficaram mais basicamente agarrados à política. Então, para não fazer um livro só de crónicas políticas, que ia ser super aborrecido até para mim, então veio a ideia de fazer o podcast. Então nasceu em Spotify a Bandalheira Lusitana. Portanto, a Bandalheira Lusitana, que neste momento já tem, se não me engano, 65 episódios gravados e publicados, vai ter outros 60, porque no total vão ser 120 episódios. Segundas, quartas e sextas, às 9h45, cai um novo episódio, que basicamente é uma crónica. São 2-3 minutos, as pessoas não perdem muito tempo. Quem quiser pode ouvir de uma assentada. Curiosamente, tendo em conta a minha perspectiva, a Bandalheira Lusitana está a ter uma adesão fantástica. Tendo em conta, não em moldes
rádios comerciais ou assim, mas tendo em conta eu, no meu ilustre estatuto de pessoa não conhecida, para mim está absolutamente fantástico. E adoro pegar de vez em quando, tem música de genérico, tem introdução, tem as crónicas, agora o Spotify já achou que aquilo tem algum sucesso, já tem legendas, Spotify cria, e é bastante intuitivo. As pessoas entram no Spotify, procuram por bandalheira, porque não há mais nenhuma bandalheira lá, é a minha única, ou com Miguel Correia, e automaticamente podem ouvir as crónicas todas do que seria o 5º livro, mas que está apenas em formato podcast. Escrita satírica. E tem sido uma diversão. Fantástico. Tal como acontece nos livros, a minha regra principal é divertir-me com aquilo que faço. E fazes isso sozinho. E faço isso sozinho. Com o telemóvel à frente, edição. Havia um projeto... A juventude aí ao lado não diz que está mal, pois não? No podcast não tens entrada. Eu desafio, mas tu não queres... Eu estou a ouvir no backstage. Tu estás a ouvir no backstage. Porque ela está ali, não é? A controlar, a ver se a coisa funciona bem e tal. Está aprovado. Está aprovado. E por que não participar também? Havia esse projeto, havia também o projeto de fazer o podcast. Para teres uma convidada, convidas... Não, a nossa ideia seria, nós lançamos o desafio, não sei se vai acontecer ou não, mas a nossa ideia era fazer um pouco, quase como o Ricardo Araújo Pereira, era fazer o podcast ao vivo, numa sala com público, porque pelo menos para ter o feedback. Pronto, para já ainda não consegui essa parte, quem sabe no futuro, mas é diferente, nós estamos a ler a crónica e ver a cara das pessoas se estão a rir ou não. Sim. Outra coisa é eu rio-me sozinho daquilo que faço, como aconteceu há pouco, eu próprio rio-me sozinho de algumas passagens daquilo que escrevo. Eu ia-te perguntar, projetos futuros, esse é um projeto? Neste momento gostaria de pôr o podcast ao vivo, nem que fosse com 3 ou 4 pessoas, mas gostaria de fazer isso. Mais tarde, provavelmente, porque não, como eu continuo a escrever, poderá haver eventualmente outro livro, mas para já não está no horizonte. Neste momento é terminar o podcast, que ainda faltam mais 60 e tal episódios, a 3 por semana a fazer as contas. Exato. Pronto, e o que é que tu queres dizer que ainda não foi dito e que seja muito importante lá para casa sobre esse livro? Quer este livro, quer os outros, é assim, eu tenho que agradecer imenso, e por mais que o diga, nunca vou conseguir, às pessoas que entraram, porque basicamente estes livros foram todos feitos em crowdfunding, ou seja, as pessoas confiarem em mim e deram-me dinheiro para a mão adiantado para ter o livro. Portanto, essas pessoas cujos nomes está aqui dentro, para mim foram fantásticas, e se eu cá estou, a elas o devo. Tenho que agradecer também a programas como o Culturando, porque abrem as portas a autores desconhecidos. Bem, se calhar seria mais fácil ter aqui autores conceituados, em que basicamente o nome venderia, mas também não teria a mesma piada, digo eu. Não é na base. Exatamente. Por isso, eu tenho que agradecer às pessoas que gastaram dinheiro em algum, que pretendem gastar dinheiro neste. Eu sei que é difícil e mesmo assim o livro está à venda por 15€, eu sei que é complicado, é um investimento complicado neste momento, a cultura não tem preços muito acessíveis, mas tenho que agradecer a essas pessoas. Acho que queiram entrar, nem que seja para ler através do Facebook, é para que o façam e que interajam comigo, porque eu estou lá para isso. E foi como eu disse há pouco, a cultura só existe, o Miguel Correia como autor só existe enquanto tiver alguém desse lado. Se não tiver ninguém desse lado, o Miguel está a escrever para ele próprio. Mas já estás a escrever um novo livro. Tens de continuar a escrever. Ainda há pouquinho falávamos disso. E há a perspectiva de sair um novo livro? Provavelmente haverá. O bichinho está cá. Mas provavelmente este ano não. Este ano já não vai ter tempo e também para já ainda não tenho. E apresentações físicas desse livro? Pensas fazer? Fiz algumas, mas para já não está nada agendado. Quem quiser ter o livro tem que o procurar. Sim. E aí, é como eu disse, não é armado em novo rico, mas... Sessões de autógrafos, feiras do livro, não? Não, porque mesmo esta própria editora não está na Feira do Livro. Não está na Feira do Livro. Disponibiliza o livro inteiro na internet. Eu próprio cheguei a fazer 2 ou 3 apresentações, mas é como eu digo, os meus leitores são muito caseiros, não saem de casa. E por isso não vale a pena estar... Eu costumo dizer que é mais difícil levar povo do que arranjar a sala. Acredito que sim. Estamos mesmo na reta final e eu vou pedir que, antes de nos despedirmos, que tu escolhas uma crónica para fechar o programa, porque ele vai fechar contigo a divertir os nossos ouvintes, não é? E por isso escolhe o que tu quiseres para fecho. Leonor, o que é que te apraz dizer também para despedida? Gostaste de estar aqui? Gostei, foi uma experiência nova, nunca tinha vindo a uma rádio participar, pelo menos.
É bastante interessante. Vais continuar a apoiar o Sem trabalho dúvida, do teu claro pai, que sim, não fã é? número 1, sempre. Fã número 1. Venho com ela a todo lado. Ela vai criar um Facebook, um Instagram de fãs, sim, de Miguel Correia. Ponham-se lá todos atentos em casa, não é? Porque vai ser uma chuva de fãs, não é? Porque assim, as redes sociais, Miguel, tens que te render. Podes fazer até uma crónica sobre o Instagram, mas o Instagram é o que está a dar. É pá, um dinossauro completo. Eu cheguei a ter há uns tempos atrás, tinha 3 amigos, eras tu e a tua mãe e eu. É pá, não. Estou demasiado. E já agora podes ter uma gestora, não é? Ela, não é? Pagar. Uma gestora, Pois, é isso, pagas ela já ali uma mensalidade e ela é a tua gestora das redes mas ela já sociais. está a cobrar honorários antes do serviço feito, né? E horas extras, caramba. Olha, Miguel, foi uma honra enorme poder estar Obrigado, aqui, obrigado. podermos conversar sobre estes livros. Espero que o sucesso cresça e que venha um outro livro, porque o humor faz parte do ser humano. Nós somos todos humor. Se nós pararmos um bocadinho para percebermos o que somos como seres humanos, nós somos humor. Nós gostamos de nos divertir, nós fazemos peripécias, asneiras, divertimos-nos com aquilo que nós fazemos no dia a dia, e se levarmos a vida de uma forma muito mais divertida, tudo é mais fácil. Claro que sim. Não é verdade? Sim, eu tenho a tradição, sempre que eu venho cá a este programa, deixar uma crónica bomba para o fim. É que das duas uma, ou aplaudem, ou então arrependem-se desta hora que estiveram a ver. E vou manter a tradição. Então, pronto, vamos ficar. Vamos eu ver o que é que aproveito vai para dar. me despedir. Voltamos um dia destes novamente para Culturando. Vocês ficam agora esta com o Miguel. O Miguel agora tomou conta disto e ele vai fechar este programa. Agora aparece aquele slogan no uma- tempo da antena que segue da Exatamente, responsabilidade do da autor. responsabilidade do autor. Epá, ok, então- Fechamos em grande, Miguel Correia. Vamos lá. Chama-se Trabalhos para uma Vida. Ok? É lugar comum ouvir alguém lamentar que há sempre um trabalho que, por razões inexplicáveis, não sai com a mesma facilidade que outros. Eu, apesar de não ser exemplo para ninguém, já despachei crónicas em 5 minutos e tenho outras que nem lembro o que quis dizer, seja por demora ou por demasiados cuidados na abordagem. Há quem aguarde um deslize para nos atirar aos lobos. Bom, já que perdi o receio inicial, vamos em frente e dedicar esta crónica humorística ao milagre do nascimento. Depois da junção de um casal, é a etapa que se segue. A noção de perpetuar os laços familiares está enraizada na sociedade e, mesmo com adversidades financeiras, a humanidade sobrevive nas barrigas das grávidas, apesar de muitas senhoras optarem por uma idade mais tardia. A chegada do meu filho Mateus colocou-me numa espécie de limbo temporal no qual me intitulam de pai velho ou avô bastante novo. É a escolha do freguês. No entanto, é preciso deixar escrito que a sua vinda foi difícil e árdua, ao contrário daquilo que nos mostram nos filmes. Quando surgem as dificuldades na concepção, os médicos especialistas prescrevem exames para averiguar qual dos dois é o culpado. A mulher, confesso, passa por um mau bocado perante exames dolorosos e impronunciáveis, mas recusa aceitar que para o homem seja tudo fácil. O espermograma é o exame possível e que assusta só pelo nome, mas bem lá no fundo do subconsciente masculino faz parte das fantasias sexuais. Porém, é neste ponto que a realidade se afasta dos ecrãs de cinema. Com recurso ao Serviço Público de Saúde, fui premiado com este exame. Na minha mente, seria recebido como um herói pela preservação da raça humana e durante a minha curta estadia teria tudo o que tenho direito. Fui tratado como um simples paciente e depois de dizer ao que vinha, recebi um copo de plástico e apontaram-me um cubículo destinado a guardar vassouras para realizar a tarefa. Uma sala fria, com pouca luz e no meio um banco de madeira desconchavado. Só isto. Nem sequer uma revista com alguma nudez para ajudar a criar o ambiente. Perante também o choque com a realidade, calculei que as duas enfermeiras atraentes com meias da liga também não iriam aparecer. E tendo em conta a fronha da recepcionista, tranquei a porta e fiquei um pouco descansado por estar sozinho. Recorri aos dados móveis e a um site de especialidade para, em alguns instantes, despachar o exame. No final, a prova de vida foi entregue por um postigo manhoso e regressei. Ainda hoje estou desiludido com a minha imaginação e se o dia tiver de repetir, vou exigir que o faça no conforto do meu lar.
Obrigada, Miguel, e divirtam-se, sejam sobretudo felizes.